Glória a Deus. Você que está em pé antes de tomar o seu assento, cumprimente mais uma vez a pessoa que está do seu lado e lembra ela que Deus ainda continua falando conosco na manhã desse domingo. Volte ao seu lugar, adorando ao nome do Senhor, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 26. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 26. Eu farei uma leitura no versículo de número 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 26, versículo de número 20. A palavra do Senhor neste texto diz exatamente assim: agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Repita comigo: pulga. Repita agora: perdiz. Vamos lá de novo: pulga e perdiz. Eu quero falar sobre esses dois pequenos detalhes que se tornaram gigantes na história de um homem de Deus. O texto que você acabou de ler comigo trata com bastante precisão, reproduz de maneira muito objetiva as palavras de Davi enquanto ele não era rei de Israel. Você conhece bem a história, eu não vou me demorar aqui para recontar esta história. Davi era um homem improvável, um personagem improvável na história da sucessão do trono da nação de Israel. Saul era o governante, era o rei de Israel, quando Davi, ainda muito jovem, na idade aproximada de 15 ou 16 anos, foi escolhido, e não só escolhido, mas ungido pelo próprio Deus, como sendo aquele que sucederia Saul no trono. Quando isso aconteceu, naturalmente o coração de Saul foi tomado por uma grande inveja. E essa grande inveja o levou a perseguir este jovem menino que havia sido ungido pelo profeta do Senhor como sendo aquele que governaria futuramente a nação de Israel. Como consequência dessa inveja, eu quero me demorar aqui este minuto apenas para você se lembrar dessa história. Davi precisou fugir por diversas vezes da presença desse rei chamado Saul. Exatamente no contexto do primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 26, em uma destas fugas, Davi correu para um monte, uma montanha localizada no meio do deserto. Esse pequeno jovem, em cima deste monte, em cima desta montanha, começou a gritar bem alto. Começou a gritar porque ele tinha consciência que Saul ouviria a sua voz onde ele estava. No momento em que Davi subiu nessa montanha, no momento em que Davi subiu neste monte, Saul estava acompanhado de 3.000 homens. Deixa eu repetir essa informação porque ela é importante para você entender a dinâmica da ação de Deus em favor de quem se considera pequeno. 3.000 soldados, pastor Ezequiel, estão acompanhando Saul na perseguição de um jovem que tem menos de 20 anos de idade. Quando a gente olha para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, versículo de número 20, nós observamos que à medida que Davi começa a falar, ele faz uma comparação, na verdade duas comparações muito interessantes.
elas são interessantes, porque Davi, diante destes 3.000 soldados, que querem literalmente matá-lo, se compara a 2 elementos muito pequenos: uma pulga e uma ave chamada perdiz. É importante a gente se lembrar, a gente não precisa mergulhar, mas a gente precisa se lembrar que tanto a pulga como uma perdiz possuem algumas características muito distintas, muito especiais, e que trazem um significado muito especial na afirmação que Davi faz no alto de um monte, pastora Marcelene, no meio do deserto. O que é uma pulga? Porque esta é a primeira comparação que Davi faz. Quando nós lemos no capítulo 26, verso de número 20, Davi começou a gritar bem alto para o rei Saul, dizendo: o rei de Israel saiu em busca de uma pulga. Uma pulga, na verdade, é um inseto. E na classificação dos insetos, ele é um inseto minúsculo. É tão pequeno que ele chega a ser invisível, Ramon, quando ele é visualizado de uma distância não muito distante. Pulga, inseto minúsculo, não tem força, não se defende diante de um ataque e não tem valor comercial nenhum. Quando Davi está gritando bem alto, lá no monte, posicionado em uma montanha, no meio do deserto, em outras palavras, ele está dizendo para o rei Saul: por quê? Você mobilizou 3.000 homens para pegar um inseto minúsculo, que é quase invisível, que não tem força, que não se defende e que não tem nenhum valor comercial. Não é comum, não é normal você mobilizar um exército de 3.000 homens para matar uma pulga. Mas por que Davi usa literalmente a figura de uma pulga? Ele está fazendo a Saul neste momento uma crítica velada, embrulhada em uma estratégia extremamente humilde. Mas quando Davi começa a fazer essa comparação, e antes de você glorificar ao Senhor, é importante você se lembrar do porquê desta construção. Lá no capítulo de número 24, versículo de número 14 deste primeiro livro de Samuel, Davi voltou a se comparar a este inseto minúsculo, ou seja, a essa pulga. Atrás de quem, disse Davi no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, sai o rei de Israel. E aqui ele faz uma terceira comparação, que numa outra oportunidade a gente pode falar sobre ela. Eu sou como um cão morto. Eu sou literalmente do tamanho de uma pulga. Davi repete no capítulo 24 o que ele está falando no capítulo de número 26. Ele se considera um elemento tão pequeno que chega a ser desprezível aos olhos de um homem. Quando Davi toma esta atitude, quando Davi toma essa posição, ele está internalizando a sua própria pequenez diante de Deus. E aqui Davi começa a nos mostrar uma lição espiritual extraordinária. No alto daquela montanha, depois de ter sido ungido pelo próprio Deus, Davi não consegue se enxergar como um herói perseguido, mas ele está afirmando que diante da grandeza, diante da soberania, diante do tamanho do seu Deus, ele é insignificante. E a sua humildade não reflete um sentimento de fraqueza. A sua humildade reflete um sentimento de que ele sabe que
quando eu me torno pequeno, é mais fácil eu ser protegido pelo próprio Deus. Deus te colocou dentro da El Shaddai na manhã deste domingo para te lembrar que mesmo se achando pequeno, pode ficar tranquilo, porque é mais fácil esconder quem é pequeno do que quem é grande. É mais fácil estar debaixo das mãos quando a gente é pequeno do que quando a gente se acha alguma coisa. Davi, no alto da sua perseguição, olha para o seu perseguidor e diz: porque você persegue uma pulga. Ele não está se colocando em um patamar de inferioridade. Ele está dizendo: eu sou pequeno como esse inseto, mas você não vai conseguir me achar, não vai conseguir me tocar, não vai conseguir me ferir, não vai conseguir me matar, porque pequenos diante de Deus são gigantes para que o seu propósito seja cumprido para sempre. Só quem entendeu o poder dessa palavra, diga alguma coisa linda para Jesus nessa manhã. Além da pulga, ele continua o seu discurso se comparando a uma pequena ave chamada perdiz. Essa perdiz era uma árvore muito conhecida nesse contexto, principalmente na região de Judá. A estratégia da sobrevivência dessa pequena ave no deserto, ela era muito simples. Ela não voava muito, mas ela corria bastante. Perdiz é uma ave pequena que evita voar, mas que não mede esforços em correr. Você vai entender o porquê dessa estratégia da perdiz. Perdiz não voa muito, porque ela sabe, e a sua natureza mostra que se ela voar, ela se torna suscetível ao caçador. Os caçadores tinham dificuldade de pegar uma ave pequena como uma perdiz. Por quê? Porque ela evitava voar. E quando ela andava, quando ela corria, a sua cor se misturava com a cor da areia do deserto. O caçador tinha dificuldade de encontrá-la, de visualizá-la, pastora Marcilene, porque ele não conseguia ver aquela ave correndo no meio da poeira do deserto. Para caçar uma perdiz, era necessário ficar um dia inteiro de 24 horas, ou alguns dias, pastor Ezequiel, até pastor Mateus, que ele conseguisse enxergar a perdiz e puxasse o arco da sua lança para atingir a flecha no peito daquele animal. Davi está onde? Na montanha. Davi está posicionado aonde? Lá no meio do deserto. Está gritando para quem? Para um rei chamado Saul. Saul está sozinho? Não. 3.000 homens estão esperando o seu voo para matá-lo. Mas não sabiam eles que lá tinha uma pulga pequena, mas tinha uma ave que, se misturada na areia do deserto, não poderia ser visualizada com toda facilidade. Eles andavam de um lado para o outro e não conseguiam matar Davi. Corriam de uma ponta na outra no deserto e não conseguiam ver aquele homem de Deus. Eu tenho uma palavra profética dos céus para a sua vida essa manhã. O inimigo que te cercou, o inimigo que tem tentado roubar aquilo que Deus te deu, o inimigo que tem tentado tomar aquilo que é promessa de Deus na sua vida, não consegue te enxergar, não consegue te identificar, não consegue te visualizar, porque você pode até estar no meio do deserto, mas no meio do deserto a poeira se levanta, e quando ela levanta, a sua cor fica parecida com a cor da areia, e o teu inimigo não pode tocar em você, não pode destruir você, não pode apagar a sua história, não pode manchar a sua trajetória, porque tem um Deus que não te esqueceu, mas temos um Deus que nos esconde, que nos camufla, que nos guarda, que nos protege, que não permite que o diabo nos encontre para destruir aquilo que é projeto, aquilo que é propósito, aquilo que é desígnio de Deus sobre as nossas vidas.
Aleluia. Davi está no alto de uma montanha, gritando bem alto. Ele tinha certeza que o seu inimigo iria ouvir as suas palavras. Nesse momento, ele não se dirige para o seu adversário. Ele diz assim para ele: pode vir, porque se você vier, eu vou te enfrentar e eu vou te matar. Davi é tomado por uma estratégia celestial, por uma estratégia divina. Eu sou pequenininho, eu sou minúsculo, é capaz de ninguém me enxergar, mas eu sou como uma pulga. Meu irmão, eu não sei se você já teve uma experiência na vida de ter que se livrar de uma pulga. Hoje está tudo tão moderno, né, pastor Ezequiel? Eu estava vendo hoje, conversando com algumas crianças, eles não sabem, por exemplo, o que é piolho. Pastor Mateus, tem muita gente que não sabe o que é piolho. Quem já teve piolho aqui quando era criança? Pode dizer amém? Eu não estou perguntando quem está com piolho, pelo amor de Deus. É quem já teve. Lembra? Eu me lembro uma vez que a minha mãe, pastora Marcelina, ela matou na minha cabeça algo como 40 piolhos. Era uma fazenda de piolhos na minha cabeça. Hoje essa moçada não entende nem muito bem exatamente o que é um piolho. Piolho é um negócio minúsculo, pequenininho. Mas um piolho na cabeça, ele é capaz de incomodar você. Só de falar nele dá vontade de coçar a cabeça. Quem está entendendo isso pode dizer amém? A pulga funciona da mesma lógica. É pequenininha, é insignificante, você não vê. Mas se eu colocar uma pulga dentro da sua blusa, dentro da sua camisa, dentro da sua vestimenta, eu garanto para você que você não vai ver a hora de se livrar dela. Porque ela não depende do tamanho para incomodar o ambiente onde ela está. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo do Senhor está ministrando às nossas vidas na manhã deste domingo. Tem 3.000 soldados preparados para matar uma pulga. Uma pulga incomodou 3.001 pessoas, porque são 3.000 soldados, mais um rei poderoso que manda na nação de Israel, chamado Saul. Se você tem fé, levante uma das suas mãos aos céus. Você é mais um imigrante, ou pode ser mais um imigrante nessa terra. Aos olhos de alguém você não tem valor nenhum. Talvez dentro da sua própria casa, talvez dentro da sua própria família, talvez dentro da sua própria estrutura e rede de amigos, alguém já olhou para você e disse: olha o tamanho dele, quem ele pensa que é, não é ninguém, é um zero à esquerda, não vale absolutamente nada, não tem condições de chegar em lugar nenhum. Deus te trouxe aqui para lembrar que uma pulga é capaz de incomodar um exército. Você é bem maior do que uma pulga, você tem uma dimensão bem superior à de uma pulga. Se prepara para incomodar o mundo espiritual da maldade, porque onde Deus coloca um ungido, onde Deus coloca um escolhido, onde Deus coloca alguém que foi separado, Ele tem o poder de incomodar o exército das trevas, em nome de Jesus. Se você crê no poder dessa palavra, toma posse na manhã deste domingo e creia que não é o seu tamanho, mas é o tamanho de um Deus que te protege, é o tamanho de um Deus que te esconde, é o tamanho de um Deus que não permite que o inferno e que o diabo tenham capacidade de te destruir. Eu conheci um irmão na cidade de Curitiba. Acho que vocês nunca ouviram falar tanto em Curitiba depois que eu cheguei aqui. Esse irmão era muito simples, e eu converso com ele até hoje. Ele era motorista de táxi na nossa cidade, e ele tinha um hábito, era funcionário da nossa igreja, e ele tinha um hábito de toda madrugada, a igreja ficava aberta, dobrar os seus joelhos e fazer uma oração. Entenda o que uma pulga pode fazer. E um dia, eu sou mais quieto,
Quem está mais pertinho de mim sabe, principalmente quando me compara com a minha esposa, que trabalha numa tensão de 220 volts, pastor Mateus. Mas eu sou muito curioso. E um dia eu fiquei escondido na igreja, estava tudo apagado. Eu falei, eu vou ouvir a oração desse homem. Ele era semi-analfabeto, pastor Ezequiel. Eu queria que o senhor conhecesse ele. E ele tinha uma característica que ele orava muito alto. Ele gritava orando a ponto de as veias dele pularem. E um dia eu fiquei escondido num banco. Era perto de 1h da manhã. Eu falei, ele não vai me ver aqui. E eu vou escutar a oração dele. Ele dobrou o joelho. Ele sempre orava por mim. Eu sempre enfrentei desafios muito grandes na minha saúde. E aquele dia ele começou orando por mim. Senhor, abençoa meu amigo pastor Eliel, restaura a saúde dele. De repente ele mudou o conteúdo da sua oração. E ele gritou bem alto, Senhor, eu sou um taxista na cidade de Curitiba. Eu não sou ninguém nessa cidade. Mas eu creio que a minha oração, a 1h da manhã, vai chegar no céu. Escute o que eu vou lhe dizer aqui, ó. Não dobre o seu joelho se você não acredita que a sua oração vai tocar o céu. Não se acostume com a ideia de dobrar o seu joelho como um protocolo religioso. Quando você dobrar, tenha certeza que ela vai romper o telhado, vai passar pelas nuvens e vai chegar no coração de Deus. Eu sou pequeno, disse aquele taxista, mas eu creio que a minha oração vai chegar no céu. Até aí ele não me surpreendeu, porque eu já conheço a vida de oração dele. À medida que ele continuou orando, ele disse assim, Senhor, se eu tenho crédito diante de ti, eu quero amanhã ouvir no noticiário da cidade que o Senhor tocou na mais alta estrutura de poder dessa nação, para trazer às claras o que acontece de errado, e para que a injustiça chegue ao seu final. Levantou e foi embora. Eu fiquei curioso, e eu fui para casa pensando, meu Deus, o irmão é muito simples, semi-analfabeto, orou para Deus responder a sua oração, e a sua oração foi para Deus tocar na estrutura de poder de uma nação. O que é isso? No outro dia eu estou na minha sala, assistindo o telejornal no final do dia. Aparece a seguinte notícia. Hoje, na cidade de Curitiba, um promotor de justiça e um juiz decidiram deflagrar a maior operação anticorrupção na história deste país. E foi na minha cidade, a 1 quilômetro da casa que eu morava, que o mundo todo conheceu o nome de uma das maiores operações judiciais que aconteceu no Brasil, chamada Operação Lava Jato. Quando eu comecei a assistir o telejornal naquele dia, e eu me lembrei disso porque esta semana eu não vim falar de política aqui, mas quem quiser já receba isso. O senador da República, Sérgio Moro, é amigo pessoal do meu pai. Eu nunca contei isso aqui na igreja. E ele esteve com meu pai essa semana, e eles estavam se lembrando daqueles episódios que marcaram a história do Brasil alguns anos atrás. Enquanto os holofotes se voltaram para a cidade de Curitiba, eu me lembrei de uma pulga, de um taxista, a 1h da manhã. Tem gente que não cumprimenta aquele homem de tão simples que ele é. Nunca convidaram ele para ir a um restaurante, nunca chamaram ele para um evento social da igreja. Mas quando ele dobrou o seu joelho, ele não olhou para o seu tamanho, ele olhou para o tamanho de Deus.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é só para quem acredita, isso é só para quem tem fé, isso é só para quem crê no poder de Deus. Não importa o seu tamanho, se você dobrar o seu joelho, 3.000 soldados vão ter que bater em retirada e não poderão tocar na sua história. Dá um brado bem alto para esse Deus aqui na manhã deste domingo. Aleluia. Saul é um rei poderoso. Saul é um homem forte. Saul é um homem que tem o domínio de um exército, em especial de homens que estão preparados para matar uma pulga e uma perdiz. Saul já estava há alguns dias, para concluirmos esta reflexão, atrás de Davi e não o encontrava. Interessante que nessa história de fuga de Davi, ele passou por vários lugares. E o primeiro lugar que Davi se refugiou da fúria de Saul foi na casa do profeta Samuel. A Bíblia diz, aqui no primeiro livro de Samuel, que refugiado, escondido, guardado na casa de Samuel, o profeta do Senhor começou a compartilhar algumas instruções para que Davi sobrevivesse àquela caça. Entenda uma coisa aqui, e eu já estou partindo para a conclusão. Muitas vezes Deus nos permite enfrentar adversidades, crises, momentos difíceis, porque se a gente não enfrentasse essas situações, a gente não aprenderia algumas lições extraordinárias para as nossas vidas. Quando Saul se levanta para matar Davi, Davi foge para a casa de um profeta. Talvez você chegou nos Estados Unidos fugindo de uma situação. Não estou falando de uma situação judicial, fugindo de uma perseguição, de uma dificuldade econômica, de um problema de relacionamento. Talvez você fugiu de uma carga tão negativa na sua história. E assim como eu, quando você fala com Deus, você diz: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar em tantos lugares, eu poderia estar fazendo tantas coisas. Por que eu estou aqui? Por que eu estou enfrentando perrengue de imigrante aqui nos Estados Unidos? Por que eu enfrento tanta dificuldade? Por que eu enfrento tantos desafios? Aí Deus me faz lembrar de Davi. Davi estava no meio do campo, foi escolhido pelo próprio Deus, precisou fugir, mas Deus o levou a uma casa profética. Você está numa nação de muita oportunidade, de bênção, mas Deus te permitiu, quem sabe nessa fase difícil da sua história, está abrigado numa casa de oração, onde você recebe semanalmente uma palavra de orientação da parte de Deus para a sua vida. Isso significa que Deus não te esqueceu. Deus está te escondendo aqui dentro. A El Shaddai é esconderijo do Altíssimo. A El Shaddai é casa de ouvirmos a voz do próprio Deus. A El Shaddai é lugar de proteção. Tá difícil, tá, mas aqui dentro é mais fácil entender que Deus não me abandonou. É desafiador, mas aqui eu começo a entender coisas que lá fora eu não ia compreender. Quem está entendendo isso pode glorificar o nome do Senhor. Nessa fuga, Davi vai passando por várias cidades, vai passando por vários lugares, até que num determinado momento ele precisa se esconder agora numa caverna. E naquela caverna ele pensa, ele questiona, ele faz algumas reflexões. Eu fui ungido, fui escolhido, eu sei que eu vou governar essa nação, mas agora eu estou aqui no meio dessas rochas, como um fugitivo, como uma ave que precisa se esconder do seu caçador. Quando ele está lá dentro,
Deus manda um grupo de homens improváveis, gente ruim, gente sem caráter, gente sem valor, gente que não tinha boa índole, para se juntar com ele. Aí você vai me perguntar o seguinte: que Deus é esse que coloca gente ruim do meu lado? Aquela gente ruim do lado de Davi teve o seu caráter, a sua vida e a sua história mudada e transformada, porque onde existe uma perdiz guardada e escondida por Deus, não importa o tipo de gente que se coloque do seu lado, quando ele perceber que tem o óleo de Deus, a unção de Deus, a marca de Deus na sua vida, ele não vai conseguir mais viver como ele vivia. Talvez lá onde você está trabalhando, você olhou para o lado e disse: meu Deus, onde foi que o Senhor me trouxe para trabalhar no meio dessa gente? Mas essa gente é que vai te ajudar, essa gente é que vai te proteger, essa gente quem sabe vai lutar por você, essa gente quem sabe vai te proteger da própria morte. Aí Davi, depois de passar pela casa de Samuel, depois de passar por essa caverna de Adulão, junto com esses homens, ele chega neste último momento, e aqui que a história termina. Saul cerca, com muita dificuldade, porque perdiz não voa. Às vezes alguém olha para mim e diz assim: Eliel, você está escondido nas redes sociais. Oh Jesus! Esses dias um irmão olhou para mim e falou assim: Eliel, por que você não mexe nas suas redes sociais? Por que você não coloca algumas postagens? Porque eu não mexo mesmo, quem mexe é minha esposa. Às vezes ela coloca alguma coisa lá na minha rede social. É muito raro eu dar uma passada por lá. Eliel, por que você não voa? Primeiro que eu não tenho asa, senão eu estava voando, meu irmão. Mas eu escuto muita gente usa esse jargão comigo: voa! Não dá para eu voar. Por que você não vai? Por que você não enfrenta? Por que você não vai? Porque quando a gente está voando, meu irmão, é mais fácil a bala nos achar. Às vezes é melhor você recuar um pouco, por um período de tempo. Talvez você falou: Senhor, eu já estou nesse país há tantos anos. E aí você começa a fazer uma série de comparações. Fulano chegou aqui o ano passado, já está melhor do que eu. Fulano já está aqui há pouco tempo e já conseguiu voar mais do que eu. Fica tranquilo. Será que o Senhor me esqueceu? Não. Deus está só te escondendo. Está difícil, pregador. Seria mais difícil se você estivesse voando. Se você estivesse voando, você já não poderia mais estar entre nós. É por não estar voando que você ainda está vivo. É por não estar voando que você ainda está viva. Porque quem não voa precisa correr, quem não voa precisa andar. Mas quando você anda como uma perdiz, a areia do deserto te cobre de toda a mira do seu caçador. Em nome de Jesus, pare de reclamar na manhã desse dia e entenda que Deus não te esqueceu. Deus está te escondendo para livrar a sua vida da morte. Se coloque em pé em nome de Jesus. O deserto, ele aparece no contexto do primeiro livro de Samuel como um lugar de formação e não de punição. Entenda isso e eu encerro de verdade as minhas palavras. Todas as vezes que a gente enfrenta uma dificuldade, um desafio, a gente acredita que Deus está nos punindo. Você já viu isso? Você sabe que eu enfrento muitos desafios na minha saúde, e às vezes alguém chega do meu lado e diz: Eliel, você está enfrentando tudo isso aí porque tem alguma coisa entre você e Deus que precisa ser consertada. Eu também tenho os meus amigos de Jó, aqueles que tentam me convencer que eu estou em pecado, por isso que eu enfrento alguns desafios na minha vida. Alguém já olhou para você em algum momento e disse: está passando por esse aperto aí? Porque Deus se esqueceu de você? Vale a pena, sinceramente, num domingo igual hoje? Meu irmão, eu não sei você, mas eu sou um apaixonado pela minha esposa, mas pela cama e pelo ato
de dormir. Dormir para mim é um ato solene. Eu levo isso muito a sério. E hoje, quando eu abri uma fresta da persiana, estava nublado, estava garoando, estava chovendo. Uma voz bem alta gritou e sussurrou no meu ouvido dizendo: vai fazer o que na igreja? É só mais um domingo, é só mais um dia. Você já foi quinta, você vai vir domingo que vem, você vai vir quinta que vem, fica hoje. Mas você rompeu. Olha que coisa interessante. A gente tem a ideia de um Deus que nos pune quando a gente está enfrentando uma dificuldade, seja ela econômica, financeira, de relacionamento, profissional. A gente associa de imediato um desafio a uma punição de Deus. Quando eu abro as redes sociais e vejo amigos meus lá em cima, eu fico desesperado e eu faço as contas. Senhor, eu já estou com 49 anos de idade. Embora pareça bem menos, mas eu estou com 49 anos de idade. E eu fico fazendo a conta, irmão João. Poxa, meu amigo tem 42. Ele já está bem na frente. Cuidado com essas comparações. Porque quando você começa a fazer essas comparações, você começa a achar que Deus privilegiou alguém e se esqueceu de você. Davi naquela hora, ele tem a seguinte consciência: não é que Deus se esqueceu, Ele me tornou pequeno para eu não ser morto por esse rei. Deus permitiu você ser desse tamanho, do tamanho que você é, só para preservar a sua vida. Feche os teus olhos por alguns segundos comigo. Quantas vezes o complexo de inferioridade já bateu aí no seu peito dizendo: e agora? Todo esse esforço, toda essa caminhada, tudo que você já fez, não valeu de nada. Aí Davi lá no alto do monte, você está com seus olhos fechados, ele dá um grito e diz assim: não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor. Davi reconhecia que Deus estava vendo tudo, cada gota de injustiça, cada passo daquela perseguição. Não se vingou, não se levantou, não atacou, mas acreditou que a sua dimensão e o seu tamanho era a forma que Deus se utilizou para defendê-lo. Em nome de Jesus, os céus estão abertos sobre nós aqui esta manhã. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar com você que está sendo esmagado, que está sendo esmagada por esse complexo de inferioridade. Sem demora, já estou no limite do meu tempo. Eu quero convidar você que tem coragem de sair do seu lugar. Você que está sofrendo com esse complexo de inferioridade, já se sentiu, quem sabe, até abandonado ou abandonada por Deus, para sair correndo do seu lugar, eu quero fazer uma oração muito rápida por você. E daqui a pouco a nossa pastora vai ministrar ainda sobre a sua vida. Onde está você que em algum momento, esta semana, esse último mês, ou quem sabe neste ano de 2026, gritou bem alto e disse: Senhor, parece que os céus se fecharam para mim, parece que o Senhor se esqueceu de mim, parece que eu estou vivendo, meu Senhor, à mercê dos meus caçadores, daqueles que zombam, daqueles que desprezam e daqueles que dão risada da minha história. Em nome de Jesus, eu quero ministrar uma bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode sair correndo do seu lugar e vir aqui à frente para que nós possamos orar por você. Essa inferioridade não é punição de Deus. Esta dimensão que você está enfrentando não é Deus te castigando, é Deus dizendo: você ainda não voou, você ainda não foi adiante, porque eu estou escondendo você, eu estou cuidando de você, eu estou preservando a sua história.